Olá, esse é mais um Cristão Relevante. Que tal vencer toda uma sociedade sem levantar uma arma? Que tal fazer uma revolução pacífica por toda uma geração? Nosso personagem de hoje tem uma bonita história que nos dá orgulho de poder chamá-lo de cristão. Vivemos num país em que o evangelho tem sido levado com mais uma peça mercadológica, onde muitas vezes o interesse de poucos querem tomar conta do interesse comum, sendo por fina força empurrada na mente das pessoas. Até para alguns cristãos, mudar a sociedade só é possível através da força, esquecendo-se do texto de Zacarias que diz: não por força nem por violência, mas sim pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Para exemplificar isso, surgiu nos Estados Unidos um movimento que revolucionou a história daquele país, e por que não dizer, do mundo. Veja algumas frases do líder desse movimento, que é de quem iremos falar no programa de hoje. O perdão é um catalisador que cria a ambiência necessária para uma nova partida, para um reinício. O que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Pouca coisa é necessária para transformar inteiramente uma vida: amor no coração e sorriso nos lábios. Suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo. Eu tenho um sonho, o sonho de ver meus filhos julgados por sua personalidade e não pela cor de sua pele. Já descobriu de quem estamos falando? Muito bem. Este é Martin Luther King. Nasceu em Atlanta, nos Estados Unidos, em 1929. Ainda jovem, aos 19 anos, foi ordenado pastor batista e algum tempo depois se formou como teólogo pelo Seminário Teológico de Crozer. Para fazer uma pós-graduação, mudou-se para Boston, onde conheceu Coretta Scott, com quem se casou em 1953, e no ano seguinte, King se tornou o pastor da Igreja Batista de Montgomery, no Alabama. Em 1955, aconteceu um incidente que levou a figura de King a ser conhecida como sinônimo de luta pelos direitos civis, conhecido como o boicote aos ônibus de Montgomery. O boicote aconteceu por causa da prisão de uma negra que se recusou a ceder lugar no ônibus para uma passageira branca. Luther King então liderou o boicote aos ônibus de Montgomery, que durou um ano. Como represália ao boicote, King teve sua casa bombardeada várias vezes e recebeu várias ameaças. Mas a Suprema Corte deu fim ao boicote, a proibir qualquer tipo de discriminação racial. A vitória de King e do pacifismo aconteceu, e em 1957, Luther King ajudou a fundar a Conferência da Liderança Cristã no Sul, organização de igrejas e sacerdotes negros que consagrava King seu líder. O objetivo da organização era acabar com as leis de segregação usando apenas métodos pacíficos. Inspirado pelo método pacífico de Gandhi, Luther King viajou até a Índia para compreender melhor esses métodos e aprimorar suas manifestações. Contribuiu amplamente para o reconhecimento dos direitos civis dos negros no seu país. Em protestos como a campanha a favor dos direitos civis em Birmingham, no Alabama, em 1963, a realização do censo para a aprovação dos votos dos negros, o fim da segregação racial e a melhoria da educação e de moradia para os negros nos Estados Unidos do Sul. Além disso, foi responsável por dirigir a histórica marcha para Washington em 1963. Foi nessa ocasião que fez o famoso discurso I Have a Dream, Tenho um Sonho. Em 1964, recebeu o Prêmio Nobel da Paz. E então, quer mudar o mundo? Faça como King. A lição que aprendemos com ele hoje, para se tornar um cristão relevante, foi: para mudar o mundo, primeiro é preciso ter um sonho e nunca deixar de acreditar nele. Até a próxima com mais um Cristão Relevante.